Olá, eu sou o Santucci, do Sucesso é o Caminho, Descomplicando o Vinho e Por Trás da Marca. E só faz sentido quando as histórias são reveladas, quando a gente entende o que há por trás. A escolha de fazer as minhas lives às 20 horas e 2 minutos, às segundas-feiras, tem um sentido relevante. Em primeiro lugar, eu escolhi a data porque o número 2 sempre foi muito presente na minha vida. Em segundo lugar, e talvez em primeiro, porque é muito importante, 20 horas e 2 minutos me levava ao ano de nascimento da minha filha. Isso me deixava muito alegre. Mas por trás dessa história toda, havia também uma comunicação daquelas que nós não necessariamente entendemos muitas vezes, porque são comunicações com anjos. De fato, para aqueles que acreditam que há um mundo espiritual além do nosso mundo, que é o meu caso, nós precisamos estar atentos também aos detalhes que eventualmente acontecem. Eu, de alguns anos para cá, eu venho levando muito em conta a minha intuição. E confesso que isso é algo que tem me ajudado muito mesmo. A intuição é aquela parte de puro sentimento. A intuição é o lugar onde a razão não penetra. A intuição é como se fosse a voz do coração ou a voz no coração, enquanto que a razão é a voz no pensamento. Então, muitas vezes a gente realmente precisa dessa conexão também. A gente é mente, corpo e espírito. E não adianta apenas a gente estar ligado à mente e ao corpo se o nosso espírito não estiver conectado. Se a gente não conseguir criar uma comunicação também com o nosso subconsciente, muito dificilmente nós vamos conseguir entrar em contato com novos hábitos. Porque já se sabe cientificamente que os novos hábitos, eles só começam a fazer sentido e fazer parte do nosso dia a dia na medida em que o nosso subconsciente registra. E aí, a partir daí, a gente consegue levar adiante. Então, mentalmente, nós precisamos também estar conectados a uma força que nos leva para o próximo estágio. E eu gosto de chamar essa força de força espiritual. Pode ser a força deusificada, pode ser a força do universo. Cada um vai dar um nome que quiser. Mas essa conexão é extremamente importante. E antes de eu falar propriamente desse número invertido, que é 2002, ou 20 horas e 2 minutos, ou 20 do 2, que é o caso de hoje, vamos falar sobre o ano de 2020, que, coincidentemente, também tem 2020, ou 2002, ou 0022. O que importa é que a soma desses números dá 4. E 4 também é um ano, ou melhor, e 4 também é um número que sempre eu gostei muito. Não à toa que um dos primeiros números com que eu joguei, um dia eu já joguei voleibol, era o número 4. Realmente eu tenho algumas ligações com alguns números, com 7, por exemplo, que eu sou apaixonado, enfim. E por conta disso, e por conta da própria psicologia, de muitas vezes encontrar pessoas que estavam ligadas à numerologia, à astrologia e outras coisas, em algumas dessas ciências, eu acabei me especializando. Não é o caso da numerologia, mas da astrologia sim. E dos estudos com bases religiosas ou bases ligadas em anjos, enfim, outras coisas. E durante algum tempo eu me debrucei sobre isso. Então, de uma certa maneira, eu sempre recorro a essas questões, até porque isso faz com que as nossas duas metades do cérebro também se comuniquem e aí a gente mantém o nosso organismo em pleno funcionamento. E isso é uma dica importante. As pessoas que mantêm o cérebro funcionando, que estão sempre lendo, que estão sempre diante de coisas novas, se predispondo a descobrir, a aprender, a apreender, são pessoas que habitualmente conseguem viver mais e viver melhor, né? Não falo isso do nada, nós temos aí pessoas que morrem muito velhas e lúcidas, né? É o caso, por exemplo, do nosso maior arquiteto,
enfim, o dono das organizações Globo, enfim, algumas pessoas, o próprio Silvio Santos, que está aí com 80 e lá vai fumaça e continua ativo, e são pessoas que estão sempre muito ligadas, favorecendo a comunicação entre os dois hemisférios do nosso cérebro. Mas voltando, 2020, como é o número 4, segundo o que se espera para ele, nós digamos aqui, é um período em que aqueles que se esforçam e trabalham duro, é um ano para aqueles que se esforçam e trabalham duro, porque é um ano de projetos bem estruturados, é um ano de cuidar do corpo, então é um ano muito voltado para as questões da casa, as questões da segurança. É um ano de organização, de estabilização. É isso que a numerologia diz para o ano de 2020. E, curiosamente, a cor desse ano é a cor verde, né? E esse ano eu fiz uma mudança em algumas coisas e optei pelo branco. Mas eu acho que aqueles que vão aí se ajustando também no seu próprio ano, né? No seu ano interior. Mas o que é bem curioso é que é um ano mental para se organizar. E é um ano mental que vai favorecer muito aquelas pessoas que têm projetos. Então, as pessoas que têm projeto, que se enfiam nos seus projetos, ela tem uma energia que tende a ser bem interessante. Então, vamos lá, algumas dicas que eu busquei aqui sobre o ano de 2020. É um ano para mais segurança, um ano que as pessoas vão ter muitos resultados, né? Quando trabalharem em questões como a tolerância, por exemplo. Um outro ponto bem bacana, por exemplo, que é essas questões de desempenho bem produtivo, as pessoas vão valorizar muito, as pessoas à sua volta vão valorizar muito aqueles que têm esse foco, que têm esse olhar, né? Tem a questão dos relacionamentos, que é uma coisa muito legal. É um ano 4, né? Então é um ano da casa, um ano de voltar para você mesmo. Então é um ano também contratual, é um ano de fazer alianças, de renovar alianças, renovar melhor, enfim, é um ano mais detalhista e é um ano muito legal para começar relacionamentos. É incrível isso assim, porque é um ano que tem uma energia daquela coisa duradoura. Então, bons relacionamentos podem surgir nesse ano de 2020. Aí fica uma dica para aqueles que estão solteiros ou para aqueles que estão renovando o ciclo, né? Que é bem legal também, é um outro assunto que eu adoro falar, que é sobre relacionamentos, e há muitos casais que estão renovando o ciclo. E nessa hora é legal juntar, olhar para os detalhes, ver o que foi legal, o que não foi, e reformular esse laço, deixar esse laço ainda mais gostoso e mais potente. E aí são 4 palavrinhas, por acaso 4 palavrinhas, que são disciplina, paciência, perseverança e moderação. Olha que legal, né? Bem curioso. Disciplina, paciência, perseverança e moderação, porque a gente precisa começar a entender também os nossos limites. E eu falo isso, as pessoas acabam pensando sempre que a gente não deve se limitar. Sim, a gente não deve se limitar, mas a gente tem que colocar um período onde a gente determina quais são os limites para esse período. E à medida em que você avança, a hora que você chega dentro desse limite, entenda o limite como um ponto de referência, você consegue avançar para um próximo degrau. Sucesso é o caminho, o resultado é só mais um degrau. E esse é o ponto. Os limites, eles nos servem para justamente dizer até onde eu vou, qual é o border dessa história, para eu poder me orientar também, porque o caminho é individual. E aí chegamos às 20h02 que o Santucci faz todas as segundas-feiras na sua live, né? Então 20h02, como eu tinha dito no começo, tem a ver com o ano de nascimento da minha filha, tem a ver com ser segunda-feira, que também remete ao 2, e é uma hora espelho. E o que acontece com a hora espelho? A hora espelho, ela faz um belo sentido no nosso cérebro também. Quando a gente se vê diante de uma hora espelho, por exemplo, 10h01 é uma hora espelho, ou 20/2 também é uma data espelho. Isso faz com que o nosso cérebro foque sua atenção
para aquele ponto. Isso é bem natural e muitas vezes você olha, nossa, hoje é 20/2, olha que legal, hoje é, enfim, 7/7, né? Então, assim, coisas que se você olha e vê uma conexão por conta da inversão, e pode ser do exato, mas vamos falar só da inversão hoje. E isso, simbologicamente, nesse plano espiritual, tem a ver com como se fosse um portal. Essa conexão te leva a querer entender um pouco mais sobre isso. E é exatamente nesse ponto que me interessa, porque as horas invertidas, elas são horas de comunicações angelicais. E aí, nesse ponto, você começa a entender o que você está fazendo aqui. E no caso das 20h02, o que tem por trás disso, né? É tão bonito, eu acho. Eu acho que quando você simboliza as coisas, quando você começa a dar um significado, não só pela razão, mas também por outras vias, você consegue ter também, trazer uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional, algo que faz com que a gente cresça também, com que a gente ganhe sabedoria e não fique tudo no plano daquilo que é informativo, mas daquilo que é vivido, que é o que mais nos interessa. Eu tenho dito sempre que as conexões, elas só são poderosas e efetivas quando elas conseguem ser emocionais. É diferente das tuas ações. As tuas ações precisam ser planejadas, precisam ser pensadas, precisam ser racionais. Mas as tuas conexões, aquilo que faz com que as suas ações funcionem, elas precisam estar conectadas emocionalmente. Por isso é tão importante a gente cuidar, né, também do nosso coração, da nossa mente, cuidar disso com muito carinho, muito carinho. Então, o que há por trás das 20h02? De novo, disciplina, ambição, construção e pragmatismo. Interessante, né? Para alcançar a felicidade, você terá que reconsiderar suas prioridades e recuperar sua fé, esperança e confiança. E aí é curioso porque essa hora, 20h02, e essa conexão, ela é marcada pela comunicação de um anjo específico. E esse anjo chama-se Umabel. É bem interessante. E essa atividade angelical nos diz que vem por conta também da atividade desse anjo. Esse é um anjo do desapego, é um anjo da amizade, da afinidade, e ele vem para te ajudar a mergulhar na sua consciência, e olha que interessante, na sua subconsciência. Tá vendo essa coisa daquilo que a gente precisa entrar? Quanto mais você conseguir conexões que atinjam o subconsciente, que sejam mais emocionais, maior é a tua mudança. É sempre dessa forma. E para quem não está habituado com isso, eu vou dar um exemplo, por exemplo. É triste, né? Então, para quem não está acostumado com isso, eu vou dar um exemplo. As pessoas que fumam. Muitas pessoas que fumam tentam muito parar de fumar. Então ela decide, aí compra um remédio, compra um emplasto, masca o chiclete e tal. E aí vai, é uma luta e não consegue parar. Aí ela sofre um infarto. E aí o médico diz para ela, ou você para de fumar, ou você vai morrer. Esse choque, ele atua diretamente de forma subconsciente. E o choque é tão grande que provoca uma mudança, muitas vezes até orgânica, inclusive, e aí o subconsciente consegue fazer com que todo o hábito que já vinha ali encarcerando esse viciado, né, que é um vício, e aí dessa forma ele consegue ter um estalo, e aí a emoção fica mais forte do que o hábito, e aí você consegue mudar. Então muita gente sai do hospital muitas vezes e não fuma nunca mais. Por isso o subconsciente é tão importante. E aí esse anjo vem para dizer isso, que são essas conexões.
e ele vai ampliando ainda mais. Lembra que então 20 horas 02 ou 20:02 é como se fosse um portal. E aí ele vai te dando essas informações, que a gente precisa estar atento, evidente. Ele traz também as questões das habilidades tecnológicas, porque nós estamos vivendo muitas mudanças, as coisas estão sendo muito rápidas. E aí começa essa janela, por isso que a hora é espelho, então nós temos a Terra, como se fosse a Terra onde a gente está, e o universo, então começa também a criar essa ponte, enfim, você poder ficar mais ligado, antenado nessas coisas. E aí, evidentemente que com tudo isso, é um anjo que vai nos direcionar para a astronomia, astrologia, essas ciências que estão muitas vezes até esquecidas do nosso dia a dia, né? Que astrologia é uma coisa, horoscopia é outra, tá? Então muita gente ainda fala, o horóscopo diz... Não, astrologia é uma coisa muito séria, muito antiga, enfim, horóscopo é outra coisa. Horóscopo é como os guias, ele serve como uma baliza e mais nada, não é uma coisa tão específica. É um anjo que, por conta dessas questões, né, dessas aberturas de portais, ele favorece as relações sociais. Olha quanta coisa a gente tem em 4 números. E por conta disso, as suas relações fraternais, ou seja, as pessoas vão se tornando melhores, mais amorosas, mais próximas umas das outras. E por conta disso, remove aquele medo da solidão, para que justamente você possa viver no isolamento. Enfim, essa coisa fraternal te deixa seguro para estar sozinho, realizar as coisas que você precisa ter e não se apegar à carência. É muito curioso mesmo. Porque é um anjo que está ligado a essa coisa bem universal e no outro ponto do egoísmo e do inconformismo, né? Pois é. O número 22, né, que a gente tem nas duas pontas, o número angélico. 22 simboliza o gênio, grandes ambições, grandes realizações e visão. Mas, como tudo, se for em excesso, anuncia depressão, autodestruição e tensões. É um número muito poderoso. 22, 11, 12 e 13 são números bem interessantes, então toda vez que você estiver diante deles, fique atento, procura entender. Faz sentido muitas vezes a gente ler, buscar essa informação, porque isso nos ajuda muitas vezes a entender, às vezes, algumas coisas que estão amarradas, enfim, e a gente não está entendendo. E são os mistérios, e não tem nada de adivinhação nisso, isso é algo muito estudado ao longo de muitos anos. Astrologia, numerologia são coisas que acompanham a humanidade há mais de 5.000 anos e há indícios de ser um conhecimento que vem muito além e atravessou fronteiras, enfim, é algo bem legal e bem sério. E 22 é um sinal de que você é uma pessoa estável em quem os outros podem confiar. É bem curioso, porque é nesse sentido que a gente acaba criando essa capacidade de dar bons conselhos e se transformar numa pessoa que é referência, que é uma autoridade e que as pessoas começam a buscar para serem ouvidas, ou seja, você também trabalha a sua notoriedade. Isso tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo no Por Trás da Marca, nessa mentoria que eu faço, onde a gente coloca isso para as pessoas, do quanto é importante você se dedicar nesse sentido, não só para que você tenha sucesso financeiro, mas principalmente para que você seja bem-sucedido, para que a sua jornada seja muito boa, para que as pessoas que caminham do seu lado possam se beneficiar daquilo que você tem feito de melhor, do seu crescimento e das suas oportunidades. Então, por trás da marca e por trás do 2002 ou 2002, dessa condição numérica de espelho, tanta coisa é revelada e anjos anunciam o melhor, sempre.
Espero que tenha sido legal essa informação, sido legal essa história e que você curta e comece a nos acompanhar. A mim, aos anjos e às pessoas que te fazem bem. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.